Aleluia. Deixa eu saber se porventura há alguém conosco hoje pela primeira vez, se alguém faz assim pela primeira vez conosco. Deus abençoe, muito obrigado. Lá em cima tem alguém pela primeira vez. Que maravilha. Levanta um aplauso e honra ao Senhor pelas pessoas que estão aqui conosco pela primeira vez. E você que nos acompanha pelas redes sociais, que privilégio grande poder servir ao Senhor contigo, independente de onde você estiver. Deus te abençoe e te faça prosperar de forma grande, tremenda e poderosa. Celebra o Rei pelas pessoas que também nos acompanham pelas redes sociais. Eu vou chamar algumas pessoas aqui, vão estar orando, fazendo aniversário. Pastor Macedo, que maravilha. Vem cá, homem de Deus. Mirela. Camille. Cadê Camille? E Nalva. Cadê minha véia? Eita, meu Deus. Não interrompa ela. É o quê? Eu vou mandar descer. Só fica aqui aniversariante. Eu vou receber aqui para ele dispensar o trabalho dele. Que maravilha. Essa gentileza toda porque é mãe dele. Mas eu estou no disputa desse amor aí. Já estou quase ultrapassando ele. Quem foi que eu chamei que não veio ainda? Cadê? Aê! Que maravilha! Estenda as suas mãos, nós vamos orar e abençoar a vida dessas pessoas. Pai, nós te celebramos. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor tem nos dado uma graça extraordinária para viver a vida. E obrigado, meu Deus, porque na nossa jornada o Senhor nos permite caminhar com pessoas extraordinárias. E aqui estão algumas delas que o Senhor nos brinda. Eu quero pedir ao Senhor que os anos da vida dos teus filhos sejam multiplicados. E que este tempo seja tempo glorioso. Tempo de experimentar promessas de Deus. Tempos de viver o teu melhor. Tempo de caminhar no sobrenatural. E tempo, meu Deus, de testemunhar a tua fidelidade em todos os detalhes da vida dos teus filhos. Eu declaro sobre eles a tua bênção. Que sobre os teus filhos esteja ordenado, meu Deus, este tempo vitorioso. Em nome de Jesus Cristo. A pequena, eu peço que o Senhor possa guardá-la. E que os melhores dias da sua vida sejam para glorificar o teu nome, em o nome de Jesus. Aplaude ao Rei. Antes ainda da ministração da palavra, eu quero chamar a sua atenção. Nós retomamos o projeto Fundamentos da Fé. E tem sido espetacular. Se você quiser crescer no conhecimento da palavra, eu convido você a estar conosco aos domingos pela manhã. Tem sido uma bênção grande. Hoje foi a segunda parte de um tema que é fantástico: sacerdotes e sacerdócio. É muito interessante a palavra. Se você perdeu estas ministrações, procura com o pessoal da mídia para ter a oportunidade de ouvir e aprender. E não perde não, porque nós temos na sequência, aos domingos pela manhã, esta série. Eu sei que
Esse mês é um mês que muitas pessoas viajam por conta do feriado, mas se programe para que você possa estar aos domingos pela manhã, Fundamentos da Fé. Isso aqui é um presente de Deus para a igreja. Esse projeto é extraordinário e você não pode perder esse projeto. Maravilha! Você está pronto para ouvir a palavra? Você está pronto para ouvir a palavra? Amém. Então abra sua Bíblia. Livro do Gênesis, capítulo 11. Nós vamos ler 2 versículos nesse capítulo. Versículo 31 e versículo 32. Gênesis, capítulo 11. Versículo 31 e versículo 32. Eu tenho convicção plena de que o Senhor vai ministrar no seu espírito nesta noite. Eu sei que você tem recebido de Deus palavras, promessas. Deus tem apontado para coisas grandes na sua vida, mas você precisa estar comprometido com o que você tem recebido da parte do Senhor. Gênesis, capítulo 11. Versículo 31 e 32. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Somente esse texto. Feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. Nós celebramos o Senhor, meu Deus. Confiamos na Tua força e no Teu poder. E no que o Senhor quer fazer e realizar no nosso meio, na nossa vida. Pedimos que o Senhor, pela Tua grandeza, pela Tua soberania, nos dê a graça para entender a Tua palavra e imprima em nós, não somente uma convicção inabalável, mas uma disposição para caminhar na direção daquilo que o Senhor tem apontado para nós. Em o nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, quando nós lemos o texto diz que Tera, pai de Abraão, ele pega parte da sua família e ele sai de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas a Bíblia diz que ele percorreu apenas parte do percurso que tinha sido estabelecido. Ele saiu de Ur dos Caldeus, parou em Arã, mas a jornada era Canaã. Ele parou em Arã e morreu ali. O tema da ministração de hoje é: não pare antes. Fala aí para quem está do seu lado, não pare antes. Nós ouvimos e mencionamos com muita frequência a história de Abraão. Nós repetimos várias vezes. É impossível alguém estar inserido na família espiritual de Deus e nunca ter escutado alguém falar sobre Abraão. Na verdade, o contrário é a nossa realidade. Sempre que alguém faz referência a algum personagem, algum expoente da palavra, Abraão, ele sempre é citado, ele é sempre mencionado. Mas a questão é,
O que tornou de Abraão um homem tão importante para ser lembrado com frequência no nosso meio hoje? Eu acredito piamente que no tempo de Abraão havia muitas pessoas fascinantes. Eu creio que no tempo de Abraão tinha homens extraordinários, mulheres extraordinárias. Acredito também que deveria haver, nos dias dele, grandes aventureiros, indivíduos encantadores, líderes impressionantes. Acredito ter havido, na época de Abraão, histórias incríveis, casos de amor que despertaria a indústria cinematográfica, exemplos de conquistas e de vitórias que caberia um lugar na história para ser recordado. Mas a Bíblia torna grandiosa a vida desse homem. A Bíblia aponta Abraão como uma figura importante, por diversas vezes, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, Abraão é mencionado. Conhecemos Abraão como o pai da fé. A vida de uma multidão de pessoas, do vilarejo ou do lugar onde aquele homem habitava, foi praticamente ignorada. E a história dele foi registrada. Aí surge uma pergunta, que para mim é impossível de não fazê-la. Por que tantas informações sobre a vida de Abraão? E por que tantos detalhes sobre a história desse homem? Abraão era filho de um homem rico, mas havia muitas pessoas ricas na época de Abraão. Mas isso não explica o fato de pessoas e culturas, lugares, nações, terem prestado atenção à história desse homem durante milhares e milhares de anos. Escute aqui, queridos. As pessoas só se interessam por Abraão porque Deus se interessou por ele. Aí está o segredo. Porque tanta atenção à vida desse homem, Deus se interessou por ele. O que chamou a atenção dos povos para a vida de Abraão foi a intervenção de Deus na vida dele. Escute, as pessoas vão prestar atenção em você quando Deus se interessar por você. Quando Deus apontar você e disser para você: eu tenho algo para resolver, para fazer nessa terra, através de você. A partir desse momento, as pessoas vão te olhar com olhares diferentes. As pessoas vão se importar por você, porque Deus se importou primeiro. Ele estava vivendo a vida dele tranquila. Ele estava tendo uma vida normal. Quando Deus entra no cenário e diz: saia da sua terra e da sua parentela, saia da casa do seu pai e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Eu vou fazer de você uma nação grande. Eu vou te abençoar. Eu vou engrandecer o teu nome. E você vai ser uma bênção. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. E eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. E todos os povos da terra serão abençoados
através de você. Que coisa extraordinária! Que coisa fantástica! É por conta dessa intervenção sobrenatural que a vida desse homem se torna importante. Mas quando a gente se debruça um pouco sobre o texto que nós lemos, quando a gente, de forma cuidadosa, atenta para o texto que nós lemos, percebemos que houve um movimento. A Bíblia diz que Tera, pai de Abraão, saiu de Ur dos Caldeus com Abraão, com Sara, com Ló e Arã, seu neto, para a terra de Canaã. A Bíblia é específica quando diz que o movimento começou, o ponto de partida foi Ur dos Caldeus e o destino era Canaã. No entanto, a mudança não se concretizou de forma completa. Apesar de terem saído de Ur dos Caldeus, eles não chegaram no destino pretendido. Tem muita gente se deslocando de onde estão para um determinado lugar, mas alguma coisa acontece no percurso e eles não chegam no lugar de destino. Eles pararam no meio do caminho. E a Bíblia diz que eles se estabeleceram em Arã. Escute, Deus tem um futuro extraordinário para você, mas você precisa ajustar o seu foco. Deus tem algo fenomenal para você, mas você precisa ajustar o seu foco. Diga aí para quem está do seu lado, você precisa ajustar o seu foco. Há uma desordem psicológica que a psicologia e que a medicina conceituam como disfunção química no cérebro e chama essa disfunção de DDA. A gente conhece essa disfunção, distúrbio do déficit de atenção. Isso acontece porque há uma deficiência química no cérebro. E essa deficiência causa uma inabilidade de prestar atenção, de foco. A pessoa está em um determinado lugar e consegue divagar com muita rapidez. A pessoa está em uma aula e de repente a atenção vai para outro lugar. A pessoa está numa palestra e de repente a atenção voa, é dispersada com uma facilidade incrível. Escute, essa é uma questão que se pode remediar com medicamentos, mas existe um paralelo desse distúrbio na dimensão do espírito, que é a incapacidade de focar naquilo que Deus diz, na ordem de Deus, na palavra dele, na instrução dele. Escute, quantas pessoas já saíram decididas a ir para Canaã? E quando eu digo para Canaã agora, eu não estou fazendo referência a Canaã que Deus prometeu para Abraão, eu estou me referindo a Canaã como um destino apontado por Deus. Quantas pessoas já se deslocaram, ou já partiram, já saíram de um lugar onde estavam, para um lugar apontado por Deus, mas nunca chegaram lá, porque pararam no caminho? Quantas pessoas já se movimentaram, mas não conseguiram completar o percurso, porque foi envolvido com alguma situação, alguma circunstância, e pararam no caminho? Escute, quando Tera saiu com a sua família, ele saiu para o lugar certo. Houve, de certa forma, um progresso, porque houve movimento, mas ele morreu antes de entrar na terra. Mas ele morreu antes de entrar na terra porque ele se estabeleceu no lugar equivocado. Por quê? Bom, se a gente for falar de forma bem rápida, faltou foco. A visão foi para um local. Ele parou antes do lugar que estava
determinado para ir, escuta aqui, Deus vai restaurar o seu destino. Fala aí para quem está do seu lado, Deus vai restaurar o seu destino. Porque essa noite é noite de despertar você. Porque muita gente tem recebido de Deus uma palavra, muita gente tem recebido de Deus uma visão, e começaram a caminhar, e de certa forma pararam em Harã, pararam em um local que não é o local que Deus quer. Escute, mas Deus não vai desistir de colocar você no lugar em que Ele te deu como destino. Ele não vai abrir mão de você não experimentar a promessa que Ele te deu. Só que existe uma coisa que é interessante. Toda restauração, de certa forma, gera um desconforto. Toda restauração promove, em certo nível, uma bagunça. Quando alguém compra uma casa nova, não existe nada o que fazer, é só mudar para casa e morar nela. É simples. Mas quando alguém compra uma casa velha, essa casa precisa passar por uma reforma. Essa casa precisa passar por uma restauração. E no processo de restauração, não tem como não lidar com lixo. Não tem como não lidar com muita sujeira. Porque para que algo seja restaurado, é preciso primeiro que algo seja promovido, uma desordem seja promovida, para que depois venha o conserto, para que depois venha um ajuste. A pessoa tem que descobrir qual foi a intenção da pessoa que construiu aquela casa, qual foi a intenção da pessoa que levantou, que edificou aquela casa, e trabalhar com o intuito de alcançar o mesmo padrão. Como foi que essa casa foi projetada? Porque quando algo já está velho, é comum se desfigurar. E para que você restaure, você precisa ter uma visão de como era antes. E então, trabalhar para que você torne agora o que era antes. Mas você tem que ter essa visão. Quando nós decidimos restaurar o propósito original de Deus para nós, para a nossa vida, nós temos que nos preparar para experimentar primeiro uma desordem, uma bagunça, porque muita coisa vai ser mexida. O problema é que nós, como igreja, não queremos ser restaurados. Eu estou falando de igreja, mas eu estou falando nós, indivíduos que pertencem ao corpo. Não gostamos da restauração. Por quê? Porque a restauração exige um processo. E esse processo, ele é lento. Esse processo leva um tempo. Nesse processo, nós temos que descobrir qual a intenção original de Deus para a vida do homem. E a primeira coisa que acontece numa restauração é exatamente isso. Como era isso antes? Como isso funcionava antes? Para só então você começar a trabalhar nessa questão. Para que a sua vida seja restaurada, você precisa encontrar a essência daquilo que o diabo não tem condições de destruir. Eu acho isso maravilhoso. Porque quando Deus faz o homem, quando Deus trouxe você à terra, Ele plantou algo no seu espírito. Deus te deu uma dádiva. Deus plantou um sonho no seu espírito. Você nasceu com um projeto divino implantado em você, que ninguém na terra, nem ninguém na dimensão dos ares, nenhuma força, nenhum poder pode destruir, porque essa é a essência de Deus que está em você. Quando você nasce, muita gente começa a dizer o que é que você vai ser. É comum a gente ouvir isso. Pega uma criança, você começa a dizer o que você quer que essa criança seja. Você começa a projetar. Vai ser engenheiro. Vai ser engenheiro. Vai ser engenheiro. Aí bota o menino para fazer engenharia. Aí no meio do curso, me diz, rapaz,
eu não me enxergo, eu não me encaixo, eu não consigo fazer isso aqui. Eu quero ser músico. Aí o pai disse, meu filho, já viu ninguém ganhar dinheiro com sendo músico, meu filho? A questão é o seguinte, tem uma essência dentro de você. Aleluia. E o que Deus lhe deu vai ser suficiente para você ser o maior na estrutura da terra, independente do que você faz. A questão é que nós, como pais, achamos que a engenharia dá honra aos nossos filhos. A questão é, não é o que você quer, o que foi que Deus planejou para essa criatura, porque essa é a essência que Deus plantou no coração e no espírito dela. Aí ele faz engenharia por você, mas não aguenta terminar o curso, porque dentro dele tem outro projeto, dentro dele tem outra estrutura, dentro dele tem outro movimento. Ele diz, não quero, sai e vai fazer aquilo que o pai não quer, mas que está dentro dele. De repente, explode alguém na terra, um grande músico, um grande maestro de orquestra, não importa, e alguém vai dizer, meu Deus, eu não percebi que tinha essa grandeza aí dentro. Eu tenho que lhe dizer isso, mas às vezes a gente olha para a vida do nosso irmão, da outra pessoa, e vê ele prosperando e diz, eu quero fazer o que ele está fazendo. Escute, o que ele está fazendo foi o que Deus plantou no espírito dele. Não adianta você fazer igual, não vai funcionar. Não adianta você desejar fazer o que ele está fazendo, não vai funcionar. O que você precisa fazer? Você precisa dizer, pai, me mostre o projeto original que o Senhor tem para a minha vida, porque eu quero fazer aquilo que o Senhor estabeleceu para mim. Eu quero fluir naquilo que o Senhor plantou no meu espírito. Essa é a essência de Deus em mim, que ninguém rouba, ninguém consegue tirar, ninguém consegue arrancar do meu espírito, porque foi plantado pelo meu Pai Celestial. Escute uma coisa. Tem algo que é muito forte. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai entender algo interessante. Você vai perceber qual a intenção de Deus para a igreja dele. E Deus planejou a igreja para viver a dimensão do poder dele. Deus planejou a igreja para se mover nos milagres. Deus planejou a igreja para fazer coisas sobrenaturais na terra. Foi exatamente por isso que antes da ascensão dele, ele disse aos discípulos que fossem para Jerusalém e que esperassem lá, porque o recurso que ele iria disponibilizar para que a igreja fosse o que ele determinou que seria, viria sobre eles. Aí a questão é, esperar quanto tempo, Senhor? E ele disse, ficar em Jerusalém até que lá do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Ou seja, o padrão para viver uma vida sobrenatural é o poder de Deus. Então ninguém vai ser nada, ninguém vai fazer nada, ninguém vai construir nada, ninguém vai viver o sobrenatural, até que sobre ele, sobre ela, venha o poder do Espírito Santo. Então fique lá, até que lá do alto você seja revestido do poder. É impossível alguém atingir o padrão que Deus estabeleceu para o seu reino, a menos que você seja cheio do Espírito Santo. Então, tem coisas que a gente precisa saber qual o projeto original. E eu preciso conhecer a visão de Deus para depois me adequar a ela. E qualquer construção ou qualquer reforma precisa obedecer à instrução desse padrão original. Então, hoje é uma noite extraordinária, porque independente de como está a sua vida, ela pode melhorar de forma extraordinária, porque você precisa parar um pouco e consultar Deus e dizer qual é o projeto que o Senhor tem para mim, qual foi a estrutura
que o Senhor gerou em mim, qual foi a essência que o Senhor plantou em mim, porque eu quero que essa estrutura aqui esteja de acordo com aquilo que o Senhor desenhou que ela fosse. Eu preciso me alinhar com essa estrutura. Se não acontecer isso, nós vamos viver uma vida de frustração, porque a nossa referência sempre vai ser o que o outro está fazendo, e eu não consigo fazer, e eu sei que eu quero fazer para ter o estilo de vida que ele tem ou que ela tem, mas aqui dentro, a habilidade minha é diferente, é outra. O que pulsa aqui dentro é diferente, mas eu quero porque ele é de sucesso, ela tem uma vida de sucesso. Escute, esqueça a vida do seu querido irmão e peça a Deus, me mostre a planta que o Senhor desenhou para essa estrutura, para esta casa, para essa construção, porque nessa reforma que eu vou fazer agora, eu quero fazer igual a que está na planta, eu quero viver aquilo que o Senhor planejou para mim. Capítulo 11 de Gênesis, versículo 24 a 26. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Tera era o pai de Abraão. A Bíblia diz que quando Tera gerou Abraão, ele tinha 70 anos de idade. Ele teve 3 filhos. E a Bíblia fala Abrão, Naor e Arã. Versículo 27 de Gênesis capítulo 11. São estas gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e Arão. E Arã gerou a Ló. Versículo 28. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Isso aqui é interessante. Porque a Bíblia diz que o filho morreu primeiro do que o pai. E se a Bíblia faz essa referência, ou se dá esse detalhe, é porque tem alguma coisa fora de ordem aqui. Ele gera Ló e morreu. O que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que Arã morreu antes do tempo. Ele morreu antes do tempo. Por quê? Porque o natural é o filho morrer depois da morte do pai, e nunca antes. É interessante isso. E tem muita gente, por decisões equivocadas, morrendo antes do tempo. Versículos 29 a 32. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo, morreu Arã. O que chama a minha atenção é o lugar onde Tera decidiu viver. Ele decidiu viver na terra que tinha o nome do filho falecido. O nome do filho era Arã. E ele sai de Ur dos Caldeus para ir para Canaã e para em Arã. Arã é um lugar, mas um lugar que tinha o nome do filho que tinha falecido. Escute, Deus não mandou Tera ir para Arã. Deus mandou ir para Canaã. Eu não quero que você perceba Arã como um lugar geográfico. Eu quero que você perceba Arã como um estado de espírito. Porque esse é o lugar em que nós nos contentamos com menos do que nós poderíamos fazer, do que nós poderíamos ser, do que nós poderíamos ter, ou do que nós poderíamos estar. Arã é o estado de espírito
onde o homem se contenta com menos daquilo que Deus tinha projetado para ele. Harã é o lugar onde a gente permite que haja a troca do que é excelente pelo que é menor, do que é extraordinário por aquilo que é inferior. Harã é o lugar onde a gente cede à tentação de parar antes do lugar apontado por Deus. Escuta aqui uma coisa, em nome de Jesus Cristo. Você não pode, por nenhuma circunstância, parar no meio do caminho. Se Deus te apontou um destino, se Deus te apontou um lugar, em nome de Jesus, abrace a visão que Ele deu. E por mais que seja tentador, para antes, continua, porque há um valor extraordinário, há uma estrutura gloriosa, grandiosa, esperando por você, no lugar do destino que Deus estabeleceu, que seria o teu lugar. Aleluia! Aleluia! O que me chama a minha atenção é que quem teve primeiro a visão de ir para Canaã não foi Abraão, foi o pai dele, foi Tera. E a gente sempre, quando ouve a palavra ou lê a palavra, despreza isso, acha que o comando de sair de onde estava, de deixar a terra do pai e ir para Canaã, foi primeiro para Abraão, e não foi, foi para o pai. Só que o pai parou no meio do caminho, morreu em Harã. Aí Deus traz para o filho aquilo que ele queria fazer, através do patriarca. E aqui me chama a atenção, se porventura você decidir parar no meio do caminho, Deus vai levantar alguém depois de você, na sua casa, e dizer, não, eu vou fazer, porque eu disse que o lugar era para aqui. A família toda deveria desfrutar algo maravilhoso por ele. Mas se ele parou no meio do caminho, eu levanto um filho, eu levanto alguém da família, mas coloco aonde eu decidi colocar. E eu estou decidido a não deixar ninguém chegar no lugar que Deus determinou para mim. Decida também a não permitir que ninguém chegue na direção que Deus apontou para você. É você, foi você que Deus escolheu, então é você que tem a responsabilidade de continuar a sua jornada até o local apontado por Deus para a sua vida, em o nome de Jesus Cristo. Às vezes, alguém recebe uma visão, mas está tão emocionalmente envolvido com o passado, que perde a capacidade de perseguir o que Deus gerou no espírito. A gente precisa aprender a lidar com as coisas do passado, porque o passado não pode ter a capacidade de paralisar você, de interromper um projeto divino na sua vida. Você precisa aprender a lidar com coisas que têm a potencialidade de prender você e de interromper um caminho glorioso que Deus estabeleceu para a sua vida. Eu tenho uma palavra para lidar com muito zelo. Cuidado com o que você está conectado. Fale aí para quem está ao seu lado, cuidado com o que você está conectado. Porque você não pode estar conectado com o que está morto. Por mais que a vida de um filho seja importante para um pai, eu não posso estar conectado com alguém que já partiu. Harã era o nome do filho. Vou parar por aqui, vou estabelecer a minha casa aqui, vou ficar um tempo aqui. Tem o nome do meu filho, essa terra. Mas essa terra não tem o seu nome, porque a promessa que Deus lhe deu está em outro lugar. Aleluia. Há uma promessa, há um lugar que tem o seu nome registrado nele. Aleluia. E Deus estabeleceu. Ele já decidiu que você vai para esse lugar. Em nome de Jesus, cuidado com o que você está conectado. Às vezes, a gente está ligado com algo que Deus reconhece como morto. Tera, pai de Abraão, saiu de Ur dos caldeus para ir para Canaã, mas ficou em Harã. Eu quero que você entenda uma coisa. Tudo que você tem,
que não foi Deus que te deu, Deus não reconhece como seu. Escute, tudo que você tem, mas não foi Deus que te deu, Deus não reconhece como algo legitimamente seu. Antes de Isaac, Abraão teve um filho. O nome do menino era Ismael. Ele foi gerado de Agar. É constante a gente afirmar que Israel foi um grande erro na vida de Abraão. Mas o que eu quero que você entenda é que Ismael, o que a gente entende como um grande erro, estava em Abraão. Saiu dos lombos dele. É um grande erro, mas estava nele. Era uma semente dele. E quando chegou o momento que Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaac, Deus disse: sacrifica Isaac, o teu único filho. Um monte aqui. Ele podia dizer: Deus, eu tenho 2. Deus não considerou Ismael. Eu não te dei Ismael, eu te dei Isaac. Então sacrifica o teu único filho. O que você tem, que é seu, foi o que Deus lhe deu. Qualquer outra coisa que você tenha possessão, mas seja resultado do seu trabalho, da sua vontade, Deus não considera como seu. Quando Ele for exigir alguma coisa, Ele vai dizer: eu quero que você tenha a única coisa que você tem, que eu te dei. Deus disse: eu quero que você me apresente Isaac, o teu único filho. O teu único filho. Deus não considerou Ismael como sendo dele, apesar de estar nele, de sair dele, de ser semente dele. Quando Deus quis estabelecer algo forte, Ele disse: eu não considero o que você faz fora da minha vontade. Eu não considero o que você tem, que foi gerado na tua carne, no teu desejo, mas não foi meu. Às vezes a gente questiona, por que foi que aquilo que Deus nos prometeu ainda não se manifestou na nossa vida? Por que eu não estou ainda na dimensão que Deus disse que eu estaria? Porque o ministério que eu tenho ainda não chegou na dimensão da visão que Deus me deu? Porque o Ismael, que estava em você, foi gerado primeiro. E, infelizmente, vai chegar um momento da sua história em que aquilo que você gerou, antes de receber aquilo que Deus disse que te daria, vai ter que ser despedido. Vai ter que ser mandado embora. Se você gerou algum Ismael na sua vida, eu não quero que você tenha nenhum peso. Porque nosso Deus é incrível. E como Deus é fantástico, você sabia que Deus pode usar o Ismael da sua vida também? Ainda não considerando como algo seu, Deus pode usar o Ismael da sua vida? Deus não exterminou Ismael. Lembra quando Agar estava no deserto com Ismael? E ela ficou longe do menino, porque já tinha terminado a provisão e a água. Ela ficou longe, a distância de um tiro de arco, porque, diz a Bíblia, ela não queria ver o menino morrendo. Chegou o momento da morte do menino, e ela disse: eu só não quero ver o meu filho morrendo. Ficou longe, e começou a orar, começou a chorar. Só que o menino era filho de Abraão, conhecia o Deus de Abraão, conhecia a prática de Abraão de falar com esse Deus extraordinário. E o menino orou a Deus. E a oração desse menino fez com que os céus liberassem um anjo e se encontrasse com Agar, sua mãe, e disse: não precisa chorar, senhora, porque o Deus de Abraão, teu senhor, escutou a voz do menino. Não foi a tua, foi a voz do menino. O menino orou a Deus, e Deus escutou a voz dele. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela, e ela viu uma fonte de água. Tinha água. É que o desespero não permite que você veja a solução que existe.
Só que a Bíblia diz que Deus prosperou Ismael. O maior erro de Abraão, Deus prosperou Ismael. Por que Deus prosperou Ismael? Porque Deus olhou para o futuro. E Deus viu um jovem, bisneto de Abraão, por nome José, numa cisterna. E os irmãos estavam planejando matá-lo, tirar a vida. E quando estava planejando a morte do menino, Judá, irmão dele, disse: a gente não pode matar o menino. Não vamos matar o moço. Vamos vender. Tem uma caravana de ismaelitas chegando aí. Vamos vender para eles. Ismael está vindo com uma caravana. Vamos vender o bisneto de Abraão para o filho que Deus não considerou dele. Vamos vender o bisneto de Abraão para essa caravana. Filhos de Ismael que está vendo. O que eu quero que você entenda é que foram os ismaelitas que levaram José para o lugar onde ele se tornou governador. Foi o erro de Abraão. Foi a semente dele que Deus não considerou, que levou ele para o lugar onde ele se tornou o segundo mais importante na terra do Egito. O que eu quero que você entenda é que Deus pode usar os erros do seu passado como uma plataforma para o seu ministério amanhã. Deus pode usar as lágrimas, o sofrimento do passado e oportunizar você um tempo novo, um tempo diferente. A única coisa que eu lhe peço, e com muito temor eu faço, não amaldiçoe o Ismael da sua vida. Não lance impropérios aquilo que você considera ser o maior erro da sua história. Deixe que Deus use o Ismael da sua vida para algum motivo extraordinário no futuro. O que Deus diz para você nessa noite é: não amaldiçoe o seu Ismael, porque eu vou usá-lo para trazer algo novo na sua vida. Não amaldiçoe os seus erros, porque Deus, na sua grandeza, Ele vai usar aquilo que você fez de errado para promover algo que Ele tem na sua história, na sua vida. As dores do seu passado vão ser transformadas na glória do seu futuro. O Ismael da sua vida vai levar você até o palácio onde Deus estabeleceu que você reinaria. Deus vai usar o seu passado para coroar o seu futuro. A única coisa que eu quero que você entenda, e aqui eu já concluo: não pare antes. Não interrompa o caminhar antes. Se Deus estabeleceu para você um local de destino, e se você, por alguma razão, foi seduzido no decurso da sua história, por alguma coisa que conectou você ao seu passado, se porventura você decidir parar em Harã, entenda, Deus não tem Harã como promessa, Deus tem Canaã. Então continue caminhando. Fale aí para quem está do seu lado: continue caminhando. O local de destino é Canaã. A glória espera você em Canaã. O que Deus tem para você é Canaã. Não pare no meio da estrada. Continua caminhando, porque é uma vitória e uma glória excelente aguardando para você, por você, no lugar do seu destino. Fica de pé, nós vamos orar agora em nome de Jesus Cristo. Nós te celebramos, Deus,
Nós te honramos, Deus. Bendito seja eternamente o teu nome. Nós reconhecemos a tua grandeza, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é perfeito em todos os seus planos. Nos ajude a buscar o Senhor, para conhecer a planta, o projeto original que Tu tens para a nossa vida. Nos mostre quem somos nós nesse projeto que o Senhor tem. Nos mostre onde o Senhor quer que a gente esteja nesse projeto que o Senhor tem. Nos mostre o que o Senhor quer que sejamos nesse projeto que o Senhor tem. Nos mostre o que o Senhor quer que a gente realize nesse projeto que o Senhor tem. Nós colocamos diante do Senhor a nossa história. Nós colocamos diante do Senhor os Ismaéis que nós produzimos ao longo da nossa vida. Nós entendemos que precisamos despedi-lo. Mas o Senhor é um Deus tão extraordinário que em algum momento usará as nossas dores para promover a glória que Tu tens para manifestar na nossa história. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, eu declaro sobre a vida do Teu povo força, disposição para continuar a jornada e não se estabelecer fora do lugar do projeto do Senhor. Nós temos uma promessa e não vamos abrir mão dela, em o nome de Jesus Cristo. Cumpra em nós, execute em nós, produza em nós, gere em nós tudo aquilo que Tu tens para a nossa vida, porque nós não queremos assumir como nosso nada que o Senhor não nos tenha dado, para que o Senhor não desconsidere o que temos. Por isso, meu Deus, que aquilo que a gente vá produzir faça parte do plano original do Senhor para a nossa história. E agora eu falo da história individual de cada um. Permita que a gente viva o plano que Tu tens para mim e para cada um dos meus irmãos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sei que não amém, há amém. nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado.